pulou, já dançou, já gritou, já chorou. Agora vamos ver a palavra, amém? Hoje eu quero elevar um pouco o nível, posso? Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: você vai precisar acompanhar o pastor. Fala assim: difícil, mas vai precisar. A gente lá na frente não vende nada, mas eu estou providenciando, ver se a gente importa do Mercado Livre, da Shein, neurônio. Porque eu sinto que de vez em quando o culto vai começando e a gente vai perdendo a capacidade de assimilar a palavra. E fala assim: meu Deus, o que está acontecendo? Você se perdeu agora, não me perdi do início. Eu ministrei uma mensagem esses dias e eu quero seguir ela. Mas eu vou fazer eu vou voltar ela um pouquinho e a gente vai para enquadrar todo mundo, amém? Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: eu vou te ensinar como o culto vai ser. Assim, o pastor vai pregar, você vai achar que é para você. Falei, vai continuar pregando, você vai achar que eu contei até a sua vida para ele. Falei, vai continuar pregando, você vai rir, vai chorar, vai rir, vai chorar, e depois de tanto rir, você para de rir e só fica chorando. Fala para ele, esse é o culto de hoje. Mas se você não quer passar por nada disso, o meu convite é que você possa ir embora. A gente fica olhando, ver se alguém tem coragem, né? E esse é aquele momento que o coração do pastor bate e fala assim: ele não teve coragem de falar isso, mas eu sou um corajoso. Né? É por isso que eu falo para os meninos aqui, para a galera aqui, eu falo assim: irmão, você não pode criar problema na igreja. Fala alto. Porque eu já crio muito problema. Então eu tenho que ter uma galera que não crie problemas. Então, pelo amor de Deus, vem devagarzinho, vem tranquilinho, porque eu já sou o problema. Para você que está visitando pela primeira vez, eu sou o Bruno, esse é o Juan. Amém? Rapaz, eu não posso pregar aqui não é possível. Não tem uma água. Não tem água. Para que água, pastor? Não precisa. Eu não estou recebendo nem mais água no recreio. Não, o pessoal do recreio já está me expulsando. Meu prazo de validade está acabando. Aí eles vão me expulsando. Aí a maneira que eu entendo que eles estão me expulsando é água. Que eu vou pregando e vou começando a engolir a própria saliva. Sabe como é que é o negócio? Para ver se dá uma refrescada. Ó, e traz na garrafa fechada, porque eu conheço vocês. Vai que vocês cuspiram nada. Eu hoje quero ministrar uma mensagem que eu vou lá no Antigo Testamento, mostrar Cristo no Antigo Testamento, para depois pregar o que eu quero pregar. Amém? Amém? Vamos abrir o texto em Salmos? Você que trouxe Bíblia diz Bíblia. Você que não trouxe fala, eu vim para o culto. Só esqueci que era culto. Pastor, é assim? Aqui é sempre assim? É sempre assim. Isso é uma igreja, irmão. Igreja a gente traz Bíblia. Eu trouxe meu celular. Tomara que o Satanás não te chame. Sobe aquela mensagenzinha do diabo chamado Carlos. O diabo chamado Diogo. Imagina, sobe aqui. Diogo te chama para... Onde está tu? Aí você fala, na igreja, Satanás. Onde você deveria estar. E você só não pergunta onde ele está, que ele pode falar, no inferno. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: você conhece algum Carlos e Diogo e te chamar agora, já vai chorando para o altar. Salmos 40, verso 6. Você precisa me acompanhar, amém? Me acompanha? Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abristes os meus ouvidos, holocaustos e ofertas por pecados não querestes. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito ao meu respeito. A gente costuma ler os textos sem entender. A pergunta é: o que é uma oferta? O que é um sacrifício? E o pior ainda, o que é um holocausto? Holocausto, passou aquele negócio que a gente bota fogo e faz e pega fogo. Se a gente começar a não entender os textos, nós vamos se perder, porque a gente vai achar que ele diz uma coisa quando ele diz algo completamente diferente. O problema da Bíblia é que nós estamos tentando ler a Bíblia de uma maneira normal, como se lê um livro de romance. Agora entenda, a Bíblia é um contexto geral, é um cânon só. Na cabeça de Deus, ela não foi dividida em Velho Testamento e Novo Testamento. Na cabeça de Deus, a Bíblia está dividida em pactos.
Deus fez um pacto com Adão, fez um pacto com Noé, fez um pacto com Abraão, fez um pacto com Josué, fez um pacto com Moisés. E hoje o que nós vivemos é um novo pacto, ou o que nós dizemos, uma nova aliança. Amém? Mas eu não queria entrar nisso, porque eu quero entrar um pouquinho atrás. Olha o que está escrito em Gênesis 35, 14. Eu já vou explicar tudo, tá? É só para te enquadrar nos textos, para você não achar que eu estou falando da minha cabeça. E olha que eu tenho muitas coisas na minha cabeça. Gênesis 35, verso 14. Olha que complicado. Esse é o texto em que Jacó luta com Deus. Sabe aquela musiquinha? Jacó segurou o anjo, segurou... Sabe? Jacó nunca lutou com o anjo. Tá errada a música. Sabe aquela musiquinha? Ainda bem que eu vou morar no céu? Também você não vai morar no céu. Sabe aquele negocinho que o pessoal fala assim, quem não vem pelo amor, vem pela... Não está escrito na Bíblia. Fala assim, meu Deus, pastor. Sabe aquele negocinho que você vê que o irmão subiu na carruagem de fogo? Nunca subiu. Vira para esse irmão ao seu lado e fala assim, nossa, eu estou precisando ler de novo. Porque diz a Bíblia que a carruagem de fogo separou eles e eles sobem no redemoinho. É questão de leitura. Não é nem revelação não, é português mesmo. Mas o texto de Gênesis 35, verso 14 diz, então Jacó erigiu uma coluna de pedra angular, onde Deus falara com ele. E Deus derramou sobre ela uma libação e lhe deitou óleo. A pergunta que nós temos que fazer é, o que é a bodega de uma libação? O que é a libação? E se eu te falar que se você não entender essas coisas, você não entendeu o Evangelho? Porque você acha que Jesus fez algumas coisas por fazer. Tem um texto que é muito famoso, que Jesus começa a caminhar junto com os discípulos ao caminho de Emaús, e os discípulos do caminho de Emaús começam a falar, ele pergunta a eles, por que você está triste, por que vocês estão chorando, por que vocês estão reclamando, por que vocês estão murmurando? Ele fala, porque aquele que vinha remir Israel, a gente achou que era ele, e ele sumiu, morreu, não voltou. Já fazem 3 dias. E Jesus, diz o texto assim, e Jesus começou a falar dele o que estava escrito de Moisés aos profetas. Eu imagino que a conversa ali foi braba. Porque Jesus começou no princípio, criou Deus, os céus, a terra, a Bíblia, mas eu sou o princípio. O princípio não é o tempo, o princípio é uma pessoa. Então Deus fez as coisas no princípio chamado Jesus. Deus não fez as coisas no princípio chamado tempo. É por isso que diz, no princípio criou Deus. Deus começou a falar, Jesus começou a falar, eu sou o Isaac. É por isso que diz Abraão, toma o teu filho, o teu único filho. Isaac nunca foi o único filho de Abraão, já existia um filho. Deus não está falando com Abraão, Deus está falando com Jesus. São todas terminologias que nós precisamos começar a redefinir para entender. E ele começa a falar, eu fui a porta. É por isso que dizem, eu sou o caminho, verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, é lindo. Mas por que falou isso? Falou isso porque no tabernáculo tinha 3 portas. A primeira porta, a porta do caminho, que conduzia ao átrio. A segunda porta, a porta da verdade, que conduzia aos santos. A terceira porta, a porta da vida, conduzia aos santos dos santos. É por isso que ele disse, eu sou a primeira porta, o caminho. A segunda, a verdade, a terceira, a vida. Ninguém mais vai ao Pai se não for por mim. É por isso que ele diz, é por isso que diz a Bíblia, que o véu que se rasgou foi o corpo de Jesus. Porque para ter acesso a Deus, você não entrava mais no véu. Nós entramos através de Cristo. E ele começa a soletrar algumas coisas que para nós eram complicadas. Eu sou a pedra. E agora chegamos ao primeiro texto importante. Até aqui. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim, você está entendendo? Fala assim, hoje eu vou perder o neurônio. Mas vira para ele e fala assim, se você se permitir ficar até o final, você vai entender. Levítico 1. Pastor, Levítico é um livro tão chato, só lei. Vem comigo, vem, irmão, vem. Só vem. Eu costumo dizer que eu e a pastora a gente se encontra no meio da Bíblia, né? Porque os livros da pastora é Apocalipse, são livros últimos, né? E meus livros fortes são os livros primeiros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico. Em algum momento a gente se encontra. Você abriu Levítico 1, diga amém. Vira para esse irmão e fala assim, culto jovem é culto para crente. Fala para ele, se você gosta de Bíblia, você vem no lugar certo.
Fala, se você queria um pula-pula, você veio no lugar errado. Pastor, isso é uma igreja, irmão. Levítico 1 diz: chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e lhe disse: quando algum de vós trouxer uma oferta ao Senhor, trareis a vós oferta de gado, de rebanho ou gado miúdo. Eu sei que você não vai entender nada, mas me acompanha. Se a sua oferta for holocausto, grava aí na sua Bíblia. De gado, trará macho sem... grava sem defeito. A porta da tenda da congregação estará para o que o holocausto, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Então trazia o animal para que o homem fosse aceito. Pegou? Eu já vou representar com o teatro. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto para que ele seja aceito em favor dele para a sua expiação. Versículo 9. Porém as entranhas e as pernas o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao... Para que tenhamos uma oferta completa. E se você ler Levítico 1, Levítico 2, Levítico 3, 3 coisas eram necessárias: um holocausto, um manjar e um sacrifício pacífico. É por isso que, se você está com a Bíblia de papel e você levar o texto até o capítulo 2, o que está escrito aí? Qual o tema do capítulo 2? Se a sua Bíblia for uma Bíblia de Deus. Então uma Bíblia desviada. Capítulo 2, qual o tema de capítulo 2? As ofertas de manjares. Então fala assim: o primeiro é o holocausto, o segundo é o manjar. Capítulo 3, sacrifícios de paz, pacíficos. Então, como é que nós tínhamos uma oferta completa? Quando nós tínhamos um holocausto. Eu já vou explicar, eu sei que você está boiando. Quem aqui tem mais de 2 anos que você frequenta uma igreja? Levanta a mão. Mais de 2 anos. Não, levanta a mão alto. Mas isso é um absurdo você não saber isso. Isso é artigo básico do evangelho, mas vem comigo. Presta atenção. Então nós temos uma oferta completa quando nós temos um holocausto, um manjar e uma oferta de paz. Amém? Só marca que eu explico. As ofertas de holocaustos, elas eram queimadas dentro do templo. Os sacrifícios, as ofertas de sacrifícios por pecados eram queimadas fora do templo. Só junta. O holocausto era lá feito no altar de bronze. O altar queimava e não parava de queimar. Esse animal ia lá dentro do templo, de frente para a porta do átrio. Depois eu boto uma foto para você ver. O sacrifício não. Pacífico não. Ele era morto fora, em cima de uma pedra. Já chego lá. Então, para entender agora o sacrifício de Jesus, que era um sacrifício de redenção, eu vou precisar entender Levítico 1, 2 e 3, porque senão fica vazio. E a oferta de holocausto, mais a oferta de manjar e mais a oferta de paz, o sacrifício de paz, elas eram necessárias uma para validar a outra. Então vira para o irmão ao lado e fala assim: uma validava a outra. Fala assim: até agora eu não entendi nada. O que era um holocausto? Necessariamente um animal. Matava o animal, carne, sangue e gordura. Repete comigo: holocausto era animal, carne, sangue e gordura. Gravou? Diga amém. Gravou? Diga amém. O manjar não, era vegetal. Uma farinha com azeite, cevada, farinha de cevada, tá? O suco de uva. Então presta atenção. Se eu falar para você que farinha e azeite no fogo vira o quê? Repete, vai comigo. Vem comigo. Farinha, pegou farinha, amassou farinha junto com azeite. Fez uma massa. Levei no fogo, virou o quê? Se eu falar para você suco de uva, o que te lembra isso? Fala. Pão e suco de uva te lembra o quê? A ceia ou manjar. Vira para esse irmão e fala assim: perdi o primeiro neurônio. E o terceiro era um animal, que era o sacrifício de paz, feito por pecado fora do templo. E aí igual, tinha carne, sangue e gordura. Qual é o problema? É que tinha uma ordem. Primeiro eu tinha que oferecer um holocausto, depois oferecer um manjar e depois um sacrifício de paz. Tinha uma ordem.
não poderia oferecer manjar sem fazer um holocausto. Para que é que servia o holocausto? O holocausto servia para santificação. Fala, holocausto, santificação. Fala, Deus santifica com o holocausto. Posso começar a ler Bíblia? Gênesis 2. Vamos ver como Deus criou o mundo no 7º dia. Você está comigo? Diga amém. No final, vamos vender neurônio para a gente fazer um dinheirinho. Gênesis 2, verso 1. Você abriu? Diga amém. Você abriu? Diga amém. Assim, pois, foram acabados céus, terra e todo o exército de Deus. E havendo Deus terminado o dia 7º, isso é a obra que fizera, descansou de toda a sua obra que tinha feito. Fala assim, por que é que Deus descansou? Porque ele tinha mais nada a fazer? Não. Ao terceiro. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Como é que Deus santificou o dia? Fazendo uma oferta de holocausto. Então fala assim, nesse dia 7º, Deus matou um animal. Não, pastor, para. Deus não matou ninguém no dia 7º. Na minha Bíblia vai aparecer um versículo. Eu vou repetir. Deus, para santificar, tinha que matar um animal, sim ou não? Então Deus agora vai fazer um holocausto no 7º dia. Pergunta como? Pergunta. Apocalipse. Mudou até a música, é isso mesmo? Apocalipse 13. Pastor, Deus não matou animal nenhum. Deus matou um animal só depois que o Adão pecou. Não, Deus matou alguém agora. Apocalipse 13, você abriu, diga amém. Você abriu, diga amém. Verso 8. E adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto, onde? Desde a fundação do... Como é que Deus santificou a terra? Fazendo um holocausto. Matou Jesus pela primeira vez. Está escrito aí. O Cordeiro que foi morto desde a fundação. E por que é que Deus fez isso? Por que é que Deus descansou? Porque a santificação tem o poder de você recuperar depois o que você pode perder. Você não entendeu. Deus descansa quando santifica. Por quê? Porque agora ele falou, agora eu posso descansar, porque a hora que eles se perderem, eu posso recuperar. Você não entendeu, irmão. Por que é que Deus santificou no 7º dia e descansou? Ele não descansou porque parou de trabalhar ou não. Ele descansou porque fez um holocausto. E no holocausto diz, se eu perder, posso recuperar. Está santificado, é meu. Porque o holocausto santifica. Você dá para Deus, entrega para Deus. Então quando Deus matou Jesus pela primeira vez, está escrito na sua Bíblia, desde a fundação do mundo. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim, porque toda oferta tem que morrer 2 vezes. Primeiro morre no coração e depois morre fora de você. Você não entendeu. Esse é o perigo de você dar uma oferta para Deus que você ainda acha que tem pesar. Deus nem recebeu. Porque toda oferta primeiro tem que morrer dentro de você. Porque esse Jesus que ele matou desde a fundação, morreu dentro de Deus. Porque nessa época, ninguém sabia nem que Deus tinha filho. Você pegou? Diga amém. Você pegou? Diga amém. Posso seguir? Então o que é a ceia? Um manjar. Um pão amassado com azeite. Então vamos lá. Para você receber uma oferta de redenção perfeita, Deus fez as três coisas. Primeiro, sacrificou um animal desde a fundação do mundo, santificou.
Holocausto. Segundo, você ceia, diga amém. Manjar. O terceiro tem um sacrifício feito fora do templo pelo pecado. Tudo de Levítico. Posso aprofundar? Posso aprofundar? Fala para esse irmão do lado e fala assim: misericórdia, tem mais. Então toda oferta ela é composta de 3 partes. Escreva: oblação, libação e gordura. Ou cheiro. Ou, como eles dizem, cheiro suave, cheiro agradável. É por isso que diz que nós exalamos o bom perfume. Isso faz parte de Levítico. Fala, oblação. Fala, oblação. O que é oblação? A parte sólida. O que é libação? Por dedução. É a parte líquida. E o que é gordura? O azeite. O que é gordura? O cheiro suave. A gordura que vai subir. Você não bota gordura? Não faz isso? Você já botou gordura no fogo? Já botou carne no fogo, uma picanha? Você corta a picanha, botou a picanha. Quando a gordura bate, mano, vai fumaça a casa toda, é uma desgraça. Então, oblação, a parte sólida. Vem comigo. Libação, a parte... Fala alto, fala alto. Cheiro suave, a gordura, o azeite. Então, vamos aqui. Peguei um animal e matei. Qual é a oblação do animal? Fala alto, fala alto. Fala alto. A carne. Qual é a libação do animal? O sangue. Qual é o cheiro suave do animal? A gordura. Você pegou? Vamos de novo? Irmão, vocês estão ficando inteligentes. Matei uma vaca. A vaca é minha, eu faço o que eu quiser. Matei uma vaca. Qual é a oblação da vaca? A carne. Qual é a libação da vaca? Vocês estão melhor do que o pessoal faz seminário. Eles não conhecem isso não. E qual é o cheiro suave da vaca? Fala assim, mas temos um problema. E se a oferta for vegetal? Na oferta vegetal há um problema. Pergunta. Vamos supor que eu tenho manga, uva, banana, cenoura. Qual é a oblação dessa oferta? Essas frutas e verduras, amém? Qual é a libação? O que virou suco. Você pegou? E qual é o cheiro suave? Não tem. É por isso que se usa azeite. É por isso que o pão da ceia é feito com azeite, porque senão a oferta da ceia fica incompleta. Ah, você não pegou. Porque senão tem oblação, tem libação, mas não tem cheiro suave. É por isso que você mistura farinha com azeite. Você pegou? Diga amém. Qual é então a diferença entre um holocausto e um sacrifício? Simples. O holocausto é para santificar e o sacrifício de paz é para perdão dos pecados. Então, olha, para onde está caminhando. O holocausto é para santificar e o sacrifício de paz para perdão dos... Você pegou? Diga amém. Você pegou? Diga amém. E no meio nós temos uma oferta de manjar. É por isso que Jesus ceiou antes de morrer. Porque senão ficava incompleto se ele tivesse ceiado. Você não pegou. Toda oferta de holocausto dentro do santuário. Oferta de perdão de pecados fora. Você quer saber como é que eram as ofertas de perdão de pecado? Você quer saber? Eles pegavam essa oferta. Vocês lembram da arca? A arca levantava e todo mundo andava atrás da arca. Era assim ou não era assim? Só que longe da arca tinha uma pedra que se movia sozinha. Calma, já vou ler, calma. Vai aparecer, vê se viu na sua Bíblia. A arca levantava, todo mundo levantava, amém? A arca ia na frente. Conforme a arca levantava, essa pedra andava junto da arca.
Parece coisa de doido, né, irmão? Pastor, você está bebendo água. Era nessa pedra que se movia, que se fazia os sacrifícios de paz. Olha para mim. É essa pedra que se movia que o Moisés bateu. E saiu a água da primeira vez. E quando Deus mandou da segunda vez falar, ele foi reprovado, porque ele quis bater de novo. Tá bom, vocês vão achar que eu estou mentindo, mas 1 Coríntios 10, vamos lá. Porque senão você acha que assim, besteira, a pedra não se movia. 1 Coríntios 10, você abriu, diga amém. Não abriu. Preste atenção que esse versículo é chato, porque você vai descobrir um monte de coisa. 1 Coríntios 10, você abriu, diga amém. Não, abre com raiva, com raiva. Aí fala assim, meu Deus. 1 Coríntios 10, verso 1, você abriu, diga amém. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos na nuvem e todos passaram pelo... Presta atenção. É o judeu. E todos foram batizados aonde? Aonde? Na nuvem. E no... Não, você não entendeu. Calma aí. Tá escrito aí. O povo judeu foi batizado. E você achou que batismo era coisa de cristão? E como é que eles foram batizados no mar? Quando o mar vermelho... Você não entendeu. Quando o mar vermelho abriu, eles saíram das trevas para uma nova vida. Foram batizados. Tanto é que quem não foi batizado morreu no mar. Então o que Deus estava propondo ao povo de Israel era o quê? Não era sair do Egito para viver em Canaã. Deus estava fazendo com eles um batismo. Olha só para mim. Ó. Se você achava que isso é um povo evangélico, depois de batismo, o que você tem que fazer? Fala alto. Então, se eu tiver certo, olha o que aconteceu. 3. E todos comeram de um só... Fala, comeram de um manjar espiritual. Fala, o que é isso? Pão. E beberam da mesma fonte? O que é isso? Ceia. Porque depois de batizar, o que é o pão? Uma comida espiritual. O que é o vinho? Uma bebida espiritual. Porque depois do batismo, desde Coríntios, tem que comer e beber. Mas o mais fantástico diz assim, ó. Porque bebiam de uma pedra espiritual que hoje... Não, para. Lê o texto todo. E beberam, 4, da mesma fonte espiritual. Porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Por que é que o abençoado do Moisés foi reprovado? Porque Cristo apoiou uma vez só. A primeira representa o Cristo crucificado, mas ele não alcançou a revelação do Cristo ressurreto, que agora é só falar. Porque a pedra que o seguia era Cristo. Então, quando a arca se levantava, no mesmo momento a pedra andava sozinha. Era nessa pedra que os animais eram crucificados em Cristo. Ah, você não pegou. Os animais de sacrifícios pacíficos eram mortos no fundamento que é Cristo. É por isso que eu preguei aqui em algum momento, em algum dia, que Cristo e a cruz se fizeram um. Quem estava aqui? Porque morrer em madeira, um monte de gente morreu antes e depois, não é sobre isso. Cristo se transformou na própria cruz. Você está aí, diga amém.
Você está aí, diga amém. Porque a base do batismo é Cristo. A base do batismo não é você querer uma vida melhor. Ah, eu tinha uma vida assim, eu quero outra vida. Não! A base do batismo é eu estava morto, mas agora estou em Cristo. A base do batismo não é eu tenho uma vida ruim, eu tenho que mudar de vida, agora eu sou evangélico. Não! A base do evangelho não é uma vida melhor ou pior. A base do evangelho é Cristo, 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 Cristo e Cristo. Porque se antes a pedra o seguia, hoje ela continua te seguindo. Sim. Porque quando você levanta, você pode até falar, não vem comigo, mas eu já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, continua te acompanhando, quer você queira, quer você não queira. E se eu voltar para Levítico 1, os textos começam a abrir. Olha o que diz Levítico 1, verso 3. John, vem cá rapidinho. 1:3 Levítico. Fica aqui do lado aqui. 1:3. Se a sua oferta for de holocausto, trará macho sem defeito. A porta da congregação trará para que o homem fosse aceito em favor do Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Olha para mim aqui, olha para mim, olha para mim. Trazia o animal. Não tem culpa, cara. E aí, quando trazia um animal perfeito, eu já tinha ficado reprovado. Eles olhavam o animal. Quem que estava com pecado? O homem. Mas quem tinha que ser perfeito? Quem que tinha pecado? E quem que estava perfeito? Então aqui havia uma troca, uma substituição. Tudo que estava perfeito sobre o animal vinha pro homem. E tudo que estava imperfeito no homem ia sobre o animal. Você entendeu? A imperfeição do homem ficava sobre o animal. Por isso tinha que matar o animal. E a perfeição do animal vira para esse ponto e fala assim: Cristo é o nosso substituto. Porque a perfeição dele quer habitar em nós. Porque as nossas dores, os nossos pecados, as nossas maldições, o castigo que nos levava, você pegou? Estavam sobre ele. Se analisava todo o animal. Você pegou, diga amém. Só que é interessante que o verso 9 diz assim: porém as entranhas e as pernas os sacerdotes as lavará com água. Fala assim, o holocausto tem que lavar pé. É por isso que uma vez Jesus foi de frente para Pilatos, e Pilatos em João fala assim: olha só, eu não vejo nele crime nenhum. Aos meus olhos ele é perfeito. Sim. Porque o sacrifício tinha que ser tanto de holocausto como de sacrifício de paz. Só que é interessante que o verso 9 vai dizer assim, presta atenção: porém as entranhas e as pernas os sacerdotes a lavará com água. É interessante que o sacrifício por pecado não lavava pé. Fala assim, lavou pé, holocausto. Não lavou pé, sacrifício por pecado. Um dia Jesus estava caminhando, os discípulos entraram em uma casa, Jesus pega uma bacia. Você não está vendo, não. Jesus pega uma toalha. Jesus manda eles ficarem descalços. Lá em João 13, depois você lê com calma. E aí Jesus fala assim: eu vou lavar os pés de vocês agora. Aí Pedro fala assim: meus pés? Não. Eu que vou lavar os teus. Aí ele fala para Pedro assim: se eu não te lavar, não tem parte? Aí Pedro falou: então me lava por inteiro. Ele falou: tu é retardado? Pedro era um retardado, sério. Eu entendo Jesus quando chama Pedro de Satanás, porque eu tenho essa vontade aqui na igreja.
Quando as pessoas falam assim, pastor, eu falo assim, irmão, sai de reto, Satanás. Irmão, Jesus não caberia na igreja evangélica, porque ele seria processado pelos mimizentos, torturador. Mas o apóstolo Paulo na igreja, isso é tão brincadeira. A graça que Paulo vivia, a minha graça te basta. Presta atenção. Por que é que Jesus lavou os pés dos discípulos? Aí a igreja evangélica diz que ele era um humilde. Porque o maior é aquele que serve. Não, cambada de retardado. Jesus lavou o pé dos discípulos porque estava ensinando que eles seriam uma oferta de holocausto. E por que é que Jesus não teve o pé lavado? Porque naquele momento, se lava o pé, ele não podia morrer pelos seus pecados. Porque só a oferta de holocausto que podia morrer pelos seus pecados. Ele não seria uma oferta de perdão, de redenção. Não poderia ser. Simples. Isso é uma anomalia. Irmão, eu já fiz isso na igreja. Onde vocês já fizeram? Hoje é o dia do lava-pés. Quem já participou de lava-pés? Levanta a mão, sem mentir. Quem já fez ou participou? Levanta a mão, levanta a mão. Fala, tem mais gente, tem mais gente. Tem mais anomalia, tem. Pode levantar. Já lavou o pé de discípulos, lavaram o seu pé, levanta a mão alto, para eles verem a vergonha. Isso era o quê? Símbolo de humildade ou analfabetismo bíblico. Por que é que lavou o pé dele? Jesus não estava lavando os pés dele porque era bonzinho, estava preparando eles para morrer. Falou, filho, vem cá que eu vou lavar o pé de vocês, que daqui a pouco vocês vão ser sacrificados. Mas não pode lavar o meu pé, porque eu vou morrer por perdão de pecados, e vocês vão morrer por holocausto. Para santificação. Você pegou, diga amém. Você pegou, diga amém. Você pegou, diga amém. Já o Levítico 2, volta lá. Você está me acompanhando, diga amém. Quando você acordar, terminou o culto. Levítico 2 vai dizer assim, ó. Olha que fantástico. Levítico 2. Quando alguma pessoa fizer oferta de manjar, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e nela porá o incenso. Levá-la-ás aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará um punhado de flor de farinha e do seu azeite com o seu incenso. E os queimará com porção memorial no Senhor. É a oferta queimada, aroma agradável. Então, quando pegava a farinha, misturada com azeite, levava no fogo, virava o quê? Pão. Agora, olha o detalhe do versículo 3. O que ficar de oferta de manjares será de Arão e de seu filho, a coisa santíssima de oferta queimada do Senhor. 4. Quando trouxer oferta de manjares, que estiver no forno, será de bolos asmos de flor de farinha, amassado com azeite, obreira asmas untadas com azeite. 5 é o versículo importante. Se a tua oferta for de manjares, cozida na assadeira, será de flor de farinha sem fermento. Pão da ceia não pode ter. E você comendo pão doce na ceia. Você já comeu pão doce, eu sei. Pão baiano, fala a verdade. Plus Vita, eu já vi Plus Vita em ceia. Eu já vi suco de uva. Minto, eu já vi Fanta uva. Fanta uva na ceia. Quando abriu, veio... Vocês estão brincando. Pessoal aí fora brinca de evangelho. Por que não pode ter fermento? Porque senão não é manjar. Ou seja, tem um monte de gente achando que está ceando e não está. Pastor, misericórdia. Fiz tudo errado a vida toda. Então, o manjar ele tem oblação e libação. A oblação, a parte sólida. Qual é a parte sólida? O pão. A libação, o suco de, olha que bonito, uva. E o cheiro suave é o azeite. Então entenda, se a oferta de animal é completa, a de manjar é incompleta. Por que incompleta? Porque a gente tem que adicionar azeite. Posso. A oferta de animal é completa.
Oblação, carne. Libação, sangue. Cheiro suave, gordura. Vem comigo. A oferta de manjar ela é incompleta. Porque a parte sólida, você tem a farinha, você tem o pão. A parte líquida, você pode ver o suco com as frutas. Mas tem que adicionar azeite, porque senão não tem cheiro suave. Você está comigo? Então preste atenção. Se eu sou um pastor de rebanho e ia oferecer a Deus uma oferta, ela estava completa. Porque a hora que o animal morresse, tudo resolvia. Certo ou errado? Mas se eu fosse um agricultor, eu tinha um problema se eu não levasse azeite ou gordura. Porque a minha oferta seria... Ah, você não pegou. Um dia 2 filhos foram levar uma oferta para o Senhor. Caim, pastor de ovelhas, e o outro, um agricultor. Você quer ler comigo o que aconteceu? Gênesis 4. Gênesis 4, verso 1. Você abriu, diga amém. Gênesis 4, verso 1, você abriu, diga amém. Coabitou o homem com Eva. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de... Caim era lavrar. Aconteceu que no fim de uns tempos, Caim trouxe uma oferta do Senhor. Caim era o quê? Lavrador. O que ele levou? Fruta e verdura. Suco. O que faltava? Azeite. Gordura. E Abel, presta atenção. Abel ia levar um animal. A oferta de Abel era perfeita, sim ou não? Olha o que Abel fez. Abel olhou que a oferta do irmão estava faltava o quê? Azeite ou gordura. Olha o que Abel fez. Abel 4. Lê comigo. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. E dá gordura. Por quê? Porque quando Abel olhou a oferta do irmão, falou, está incompleta. Vou levar gordura para ele. Não, você não pegou. Abel olha a oferta do irmão e fala, ele não tem azeite, ele não tem gordura, eu não preciso, mas quando faltar, eu levo. O problema de Caim é que ele matou o irmão que ia completar a oferta dele. Sabe o que falta na igreja? Um pouco mais de Abel. Gente consiga completar a oferta das pessoas. Sabe o que falta hoje? É a gente ter o espírito do Abel, olhar para o lado e entender que às vezes está faltando alguma coisa na vida do irmão e falar, eu posso te ajudar. Do que eu tenho me sobra, eu tenho aquilo que te completa. Sabe o que está faltando na igreja? Espírito de Abel. Sabe o que está faltando na igreja? Gente consiga olhar para o lado e falar, está faltando. Deus é tão perfeito que o Abel tinha os sacrifícios e o Caim tinha os manjares. Ah, você não pegou. Na genealogia do Adão, em Caim e Abel se completava a redenção. Só que quando um matou o outro, Deus fez Caim e Abel para redimir toda a terra. Já que os pais erraram, vão redimir. Um tem animal, o outro tem manjar. Quando se completa, a redenção está completa. Só que o Abel tinha um coração do Senhor. O Abel olhou para o irmão e falou, vai dar ruim para ele. Vou levar o que está faltando. Só que o Caim tinha o espírito da igreja evangélica. Já que está me faltando, eu vou assassinar quem tem mais. Eu vou matar aquele que está sobrando.
Porque se ele não estiver aqui, eu me torno maior. Eu repito. Tem gente matando gente só porque ele tem mais para oferecer. Quando não entendeu que quem tem mais é para ajudar quem está faltando. Quando não entendeu que aquele que tem mais é para botar para fora o que está faltando. Porque desde Caim e Abel, a genealogia, a Levítico, tudo está dignificando a vida do Senhor. E eu quero terminar com Josué 20. Preguei isso tudo para pregar esse texto. Diz assim Josué 20, e eu encerro aqui. Você está me acompanhando? Diga amém. Diz assim, olha que fantástico esse texto. Disse mais ao Senhor: fala aos filhos de Israel, apartai para vós outros cidades de refúgio. Fala, cidade de refúgio. De que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali todo homicida por engano. Fala, homicida por engano. Está escrito, que matar alguma pessoa sem querer, para que nos sirvam de refúgio contra um vingador do sangue. Olha que história que você nunca viu. E fugindo para alguma dessas cidades, pôr-se à porta delas e explorar o seu caso perante os ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que os habite com eles. Se o vingador de sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos dos homicidas, porquanto feriu o seu próximo sem querer, e não aborrecia dantes. 6. Habitará, pois, na mesma cidade, até que se compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote daqueles dias. Então tomará o homicida e voltará à sua cidade de onde fugiu. Presta atenção. Fala assim, homicida, matou alguém por engano. A lei dizia que se você matasse alguém, havia o remidor da família, que aqui no texto é chamado de vingador do sangue. O vingador do sangue, que fosse da família, podia te matar. Ele ia até você e te matava. O que é que Deus fez? Ergueu cidades de refúgio. O que eram essas cidades de refúgio? Cidades de refúgio eram colocadas, a maioria, nos montes, que quem morava lá eram os sacerdotes. Então, como é que vivia essas cidades? Com a melhor roupa, a melhor música, a melhor comida e as melhores casas. Todo dízimo ia para lá. Toda a oferta ia para lá. Essas eram as melhores cidades. Eles tinham melhor música, melhor roupa. Presta atenção no que acontecia. Quando um homicida, por engano, pastor, tem como matar alguém sem querer? Tem um monte de gente que matou gente no trânsito, até hoje em dia, e não quis matar. É um homicida por engano mesmo, sem ter culpa ou sem entender que matou, ok? Estamos de acordo? Ele tinha o direito de sair correndo. Então, quando ele acontecia isso, ele saía correndo para uma dessas cidades. O vingador de sangue, o parente mais próximo, podia seguir eles até a porta. Quando esse cara chegava lá, preste atenção, ele comia a comida de quem? Ele vestia a roupa de quem? Ele morava na casa de quem? Ele escutava a música de quem? Então fala assim, esse cara que matou alguém sem querer, comia a melhor comida, a melhor bebida, vestia a melhor roupa e morava na melhor casa. Se você escutar isso, você vai falar assim, isso é, fala a verdade, injusto. Então alguém que matasse alguém sem intenção de matar, podia fugir para uma cidade de refúgio. Empurra esse irmão ao seu lado, balança ele. Fala para ele assim, é isso que aconteceu com você. Não, pastor, como assim? É. Por que Jesus morreu? Quem matou Jesus? Os gregos? Os romanos? Ou os seus pecados? Você não entendeu. Você não compreendeu a profundidade disso. Você matou Jesus. Eu matei Jesus. Agora vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim, mas eu não sabia. Ah, você não pegou, irmão? Não. Esse partido não pegou. Olha dentro do olho do seu irmão e fala assim,
quem matou Jesus foi você. Mas fala para ele assim: eu não sabia. E como eu matei sem saber, eu posso ir para a cidade de refúgio. E na cidade, eu vou comer. É por isso que Jesus falou assim: comei de mim. É por isso que tem um texto que fala assim: nem Salomão se vestia. Você não entendeu, irmão? O que você tem que começar a entender é que nada está de graça. Você matou Jesus sem intenção de matar. Fica tranquilo que o vingador de sangue vai até atrás de você, até você chegar na cidade de refúgio. Mas tem um detalhe que é fantástico, e eu encerro aqui, louvor pode subir. Verso número 6. Lê comigo. E habitará esse homicida na mesma cidade, até que compareça com juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote daqueles dias. Não, calma aí. Então você está me dizendo que você vai ficar na cidade de refúgio até que o sumo sacerdote morra? E se o meu sumo sacerdote vive para sempre? E se o meu sumo sacerdote não pode mais morrer? E se o meu sumo sacerdote, ele não pode mais se perder? Sabe o que significa isso? Que o vingador de sangue vai ter que procurar outro. Porque eu até matei Jesus sem querer, mas eu vou comer a melhor comida, vestir a melhor roupa, morar na melhor casa. E é interessante que diz assim, ó, 7. Louvor pode subir. Designaram, pois, solenemente Quedes, na Galileia, na região montanhosa, Siquém, aí depois diz Hebron, aí depois diz Ramote, Bezer e Golã. Presta atenção, olha para mim. Quedes, lugar santo. Siquém, no ombro dele. Hebron, união. Bezer, sua fortaleza. Ramote, lugar alto. Golã, o cativeiro e a alegria deles. Pastor, o que significa isso? Na cidade de refúgio tem um versículo que diz assim: aquele que se unir a ele, nossa cidade de refúgio, viverá no lugar santo, que são os seus ombros, e serão suas fortalezas, e sairá do cativeiro deles para viver em alegria. E se você abrir Lucas 15, verso 3, eu encerro aqui. Diz assim, Lucas 15. Eu preguei tudo isso por causa desse versículo. Diz assim: então lhes propôs Jesus uma parábola. Diz o texto que eu acabei de ler, que as fortalezas de Jesus são os seus ombros. Diz o texto assim, ó. Então lhe propôs Jesus uma parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas? Faça um adendo. A ovelha nunca se perdeu. Quem perdeu a ovelha foi o pastor. Eu repito o texto, porque ele é autoexplicativo. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas? Ele não foi atrás da ovelha perdida porque ela se perdeu. Ele foi atrás dela porque o culpado era ele. Ah, você não entendeu? Então toma cuidado, se você sair da igreja sozinho, volte sozinho. Mas se alguém perder você, fica tranquilo que alguém tem que ir atrás de você. Eu repito. Ele não foi atrás da ovelha perdida porque ela se perdeu. Ele foi atrás dela porque ele perdeu ela. E olha o que o texto diz, e eu encerro aqui. E perdendo uma delas, não deixa no deserto 99, vai em busca da que se perdeu, até encontrá-las. 5. Achando-a, põe nos seus ombros. Hoje, eu vim aqui porque temos ovelhas perdidas que Deus quer colocar nos ombros. E se você não entender que é tudo sobre Jesus, irmão, você vai ser até evangélico. Mas o meu convite hoje é que eu entendi que há um holocausto, há um manjar, há um sacrifício perfeito, só para Deus recuperar você.
E a vantagem é que os seus pecados que mataram ele te elegem para entrar numa cidade que ninguém pode te tocar. Os seus pecados que mataram Jesus estão te elegendo para viver o melhor tempo da sua vida. Só que para isso, o meu convite hoje é: larga tudo. Porque a hora que você entrar nos ombros dele, a sua vida vai mudar. O meu convite hoje não é você precisa ser evangélico. O meu convite hoje não é para uma mudança de vida, é para uma mudança de natureza, em que tudo seja Cristo. Hoje é um desafio, porque Deus quer mudar toda a sua história. Eu não sei o que você está passando, mas tem gente aqui dentro em depressão, gente que está tentando se matar, gente que o diabo está soprando em seu ouvido, gente que foi abandonada, gente que foi traída, gente que está tomando remédio controlado, gente que era para estar morto hoje, e Deus quer virar uma chavinha. Fique de pé. Dá a mão para uma pessoa, para uma só.